Então, congregação amada do Senhor, hoje vamos falar sobre algo assim que eu considero muito importante. Semana passada a gente falou da importância de restaurar o ministério profético. E o ministério profético, vamos lembrar lá, quem foi o primeiro profeta que a gente falou? Foi Abraão. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Então, o profeta é aquele que está assim, junto e misturado com o Senhor. Então, agora eu quero falar para a gente ouvir e aquilo que Deus quer comunicar, porque Ele quer se relacionar conosco, nós temos que aprender a ouvir a voz dele, a discernir a voz dele. E ele, nós vimos a semana passada que ele não faz nada sem dar a conhecer a seus servos, os profetas. E de que maneira? É buscando ao Senhor. Então, eu dei o nome para essa reflexão de hoje, que vamos fazer juntas, para é tempo de olhar para o sobrenatural. É tipo assim, não tem mais nada de mais sobrenatural do que buscarmos a Deus. Olha, Ele é todo poderoso, é soberano, criou os céus, criou a terra, tem domínio de tudo, está no controle de tudo, tudo que emana dele é sobrenatural. E Ele quer se relacionar conosco. Então, eu vou pedir para você assistir o vídeo até o fim e ver que a gente precisa de se mover no sobrenatural. Deus quer que isso ocorra. E há vários exemplos que parecem corriqueiros, que eu vou pegar do livro de 2 Crônicas, mas é totalmente sobrenatural. Então, eu quero que a gente caminhe, por algumas passagens que envolveram ações de 3 reis. O rei Roboão, o rei Abias, o rei Asa. Todos reis de Judá. Mas antes de entrar na história destes reis, eu vou lembrar de novo que a Bíblia, ele é uma carta de amor da parte de Deus para nós. Ela é histórica, ela é a palavra de Deus. Está lá em Mateus 4:4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Também está em 2 Timóteo 3,16, que a palavra é inspirada, divinamente inspirada, é o Espírito Santo que inspira. E ela é aproveitada para ensinar, redarguir, corrigir, para todo tipo de comunicação com Deus, Bom, então, vamos já partir lá para as passagens de Crônicas. Para quem ficar curioso, o que está escrito aqui na minha blusa? Está escrito em hebraico a palavra Hineine. Hine é eis-me aqui. Hineine é eis. Eis aqui qualquer coisa. E Hineine, eis-me aqui. Então, eu estou usando essa camisa porque eu apoio Israel, eu amo Israel, eu oro por Israel, eu intercedo por Israel, eu oro pela paz em Jerusalém, eu oro pela paz envolvida, nessa guerra. Eu quero que haja paz. Então, e aqui eu suporto Israel, só para não ficar assim esquisito, que camisa é essa? Bom, então a primeira passagem é 2 Crônicas 11:16. Nós vamos falar de Roboão. Roboão foi o filho de Salomão. Ele começou o reinado dele com pouca sabedoria. Por quê? Porque o povo pediu para ele aliviar o peso dos impostos, porque Salomão, ele para construir o templo, para fazer todas as obras que ele fez, ele apertou nos impostos. E o povo pediu para Roboão aliviar. Mas Roboão procurou os líderes falaram, alivia, porque eles vão ser seus servos para sempre, seus súditos, A palavra usada para a época.
E depois ele ouviu as pessoas que viveram com ele, os jovens, os anciãos, normalmente eram pessoas mais idosas, pessoas com mais experiência. Falaram para ele, olha, ouça o povo. E os jovens, não, mexe com isso não, fala com eles que ó, você vai ser mais duro ainda. E isso levou à rebelião das 10 tribos, né? E Roboão ficou então só com Judá e Benjamim. É esse rei, nesse tempo, que a gente vai ver essas situações. Então tá lá no 2 Crônicas, capítulo 11, verso 16, que diz assim: depois desses também, de todas as tribos de Israel, os que deram seu coração a buscar e ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Então tá falando que depois desses também eram os levitas, o povo, eles tiveram a atitude intencional e sincera de se voltar para Deus. Então, eles entenderam que era importante buscar a Deus, porque as 10 tribos que o Jeroboão liderou, elas já, vamos dizer assim, se afastaram, né? Já construíram ídolos, já, vamos dizer assim, esqueceu que Deus é todo-poderoso, né? Então, eles assumiram um compromisso de fé e eles se moveram, eles saíram de onde eles estavam e foram para Jerusalém. Eles se movimentaram com o objetivo de restabelecer a comunhão. Então, mesmo em tempo de que 10 tribos estavam afastadas de Deus, houveram aqueles. A fé individual, ela é crucial. Mesmo que a maioria abandone, que muitas pessoas façam aquilo que não é correto, a fidelidade individual ao Senhor é essencial, é fundamental. Não é porque está todo mundo nem ligando que a gente vai não ligar. Por quê? Porque nós estamos nesse relacionamento com Deus, não para a gente ganhar coisas ou deixar de perder, é para ter essa relação íntima com o Senhor, conhecer a Deus, para que todos os povos o adorem. Então é algo assim, para além de benefício, né? Então, e Deus está vendo isso. Essa atitude sincera, isso da pessoa buscar a Deus, Deus não vai ignorar. Então, isso é algo assim que não fica despercebido por Deus quando você genuinamente quer, mesmo que às vezes você não saiba como, mas o fato de você buscar a Deus, ele vai fazer, ele vai se deixar achar. Então, quem busca vai encontrar, né? Então, a passagem aqui é essa. Então, eles se dedicaram a genuinamente buscar o Senhor. E Deus sempre está pronto para acolher aqueles que o buscam de coração. Então, é uma inspiração esse versículo para a gente ficar junto e misturado, agarradinho com Deus. Agora nós vamos ver outro versículo que está no mesmo livro, 2 de Crônicas, só que está no capítulo 12, verso 6. Diz assim: então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Então, essa atitude de humildade, ela é extraordinária. É uma atitude que... Desculpa. Que, assim, é sobrenatural. Porque líderes, né, os príncipes e o rei se humilharam. Se humilhar diante de Deus é totalmente sobrenatural. Reconhecer que Deus é justo é totalmente sobrenatural. Parece simples, mas isso não é simples. Porque a tendência do homem é ser arrogante, é achar que ele é Deus, é achar que ele está no controle de tudo. Então, se humilhar
e reconhecer que Deus é justo, que aquilo, né, que está acontecendo ao nosso redor é algo que está debaixo da mão de Deus, da direção de Deus. Então, essa confissão de se humilhar e falar Deus é justo é a aceitação da soberania de Deus, é um ato de fé e submissão à vontade de Deus. Então, é algo muito forte, porque quando a gente reconhece os nossos erros e nos humilhamos diante de Deus, Ele abre portas para o perdão e para a cura. Ele é justo nos seus julgamentos. Mesmo quando as consequências das nossas ações parecem severas, a gente pode ter certeza de que a justiça divina prevalece. A humilhação é o caminho para a misericórdia. Quando nos humilhamos diante de Deus, demonstramos nossa disposição a receber a misericórdia e graça. E nós não estamos num mundo propício a isso, porque as pessoas elas estão revoltadas, elas não aceitam, elas não se humilham, elas se põem numa posição de arrogância. Então, é totalmente sobrenatural a gente se humilhar, a gente reconhecer que nosso Deus é justo. Então, o que é que eu quero trazer lembrança com esse 2 de Crônicas 12:6? A humilhação genuína diante de Deus abre as portas para a sua misericórdia, restaura a paz interior. Então, e é algo totalmente sobrenatural. Então, não é pouca coisa. Agora nós vamos para outro verso também relacionado a Jeroboão. É logo o verso seguinte ao que a gente acabou de ler, que os líderes, príncipes, reis e o rei se humilhou e reconheceu que Deus é justo. Aí vem a resposta de Deus no verso 12:7, 2 de Crônicas. Vendo, pois, o Senhor que se humilhara, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque, que era faraó do Egito, que estava invadindo Israel. Então, Deus observa a atitude sincera de arrependimento e reconhece a mudança de postura do povo. Então, eles se humilharam e o Senhor falou através do profeta, porque Deus comunica com o seu povo através do profeta, transmitindo sua mensagem. Humilharam-se, não o destruirei. Então, a resposta de Deus demonstra compaixão, o amor de Deus, mesmo diante da transgressão. Então, assim, sabemos também que a misericórdia de Deus não anula a justiça. Mesmo demonstrando misericórdia, Deus não tem como ele ter o mal por bem e o bem por mal, né? Ele oferece oportunidade de redenção aos que se arrependem. E aí, essa humilhação, ela leva a livramento. Então, mais uma vez, eles se humilharam, uma atitude sobrenatural, Deus viu a humilhação e não destruiu. Então, assim acontece. Eu peguei esse exemplo, a Bíblia é toda cheia da ação sobrenatural de Deus quando nós nos colocamos na posição de comunhão com o Senhor. Então, o que a gente vai fazer? Esse versículo vai nos lembrar que Deus é misericordioso e fiel. Se a gente se humilhar, ele vai responder. Agora, um outro verso que está também na sequência dessa situação, que também envolve Roboão, é o 2 de Crônicas 12:12, que diz: e humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele para que não o destruísse de todo, porque em Judá havia coisas boas. Então, toda essa questão de você reconhecer que Deus é justo, se humilhar diante do Senhor, Deus vê, Deus olha. Então, ele não faz conta de número, a maioria aqui, vou aplicar matemática, vou aplicar estatística. Não,
Ele olha para o coração de cada um. Não sei se vocês lembram, lá atrás, Sodoma e Gomorra, Abraão interviu e se tivesse 5 justos, Deus não ia destruir. Deus ouviu a oração de Abraão, só que não tinha, né, 5 justos. Mas assim, Deus não faz a matemática para falar que é maioria. Não, ele olha o coração de cada um. Então, aquilo que a gente viu, a postura individual, a postura, assim, de cada um, de se colocar diante de Deus, de buscá-lo, de se relacionar com ele, que é algo totalmente sobrenatural, isso vai atrair a graça e a misericórdia de Deus. Então, nós vamos agora para outro rei. Também está lá em 2 de Crônicas, só que está no capítulo 13, verso 14 e 15. É o rei Abias, que é filho de Roboão. Então, diz assim os versos que eu quero, né, que a gente vai refletir juntos. Então Judá olhou e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram a trombeta. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Então, Jeroboão, lembra que eu falei dele? Ele desviou com 10 tribos de Israel para não seguir a Deus. Roboão ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim. Aqui, Roboão já morreu, Abias, o filho dele, está reinando com essas 2 tribos. E vai que eles entram em guerra, os dois, vamos dizer assim, o reino do norte e o reino do sul. Do norte ficou conhecido como o reino de Israel e o do sul de Judá, dentre as 12 tribos. Então, o exército de Jeroboão era muito superior ao exército de Judá. Então, quando eles viram, e o Jeroboão, ele armou uma cilada, uma armadilha, ele estava na frente e atrás de Abias, do exército de Abias. Mas eles clamaram ao Senhor. Clamor é assim, é um pedido assim profundo. Então eles pediram socorro. Naquele momento de desespero que você, né, clama por socorro a Deus. Então esse clamor por livramento, intervenção de Deus, Deus ouviu e atendeu o clamor deles. E o que aconteceu? O Senhor respondeu. Então, os líderes religiosos, nessa situação, ele assume o papel de intercessor, convocando o povo à fé e oração. Então, naquele momento de aflição, de terrível desespero, eles clamaram a Deus. E essa oração foi um canal poderoso para se comunicar com Deus. E então, Deus demonstra o seu poder, o seu amor, quando ele é invocado com sinceridade. E aí, o que aconteceu? Ele foi liberto. Então, assim, sobrenaturalmente, o exército de Judá, que era muito inferior, venceu o exército de Jeroboão. Então, é algo assim extraordinário, né? E que a gente viu, você clama a Deus, busca a Deus, que é uma forma sobrenatural. Deus sobrenaturalmente atendeu a esse clamor e Abias venceu o exército de Jeroboão. Vamos agora para o terceiro rei. Nós vamos falar do rei Asa, que era filho de Abias. Então, nós vamos lá no 2 de Crônicas 14:7. Disse, pois, a Judá: edifiquemos esta cidade, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Aqui assim, é uma parte bem prática, porque esse rei Asa de Judá,
Ele teve uma grande vitória. Então, ele incentiva o povo a aproveitar a paz que eles conquistaram, porque eles ganharam, e fortalecer as cidades. Então, o rei assumiu a responsabilidade de guiar e instruir o povo. E mandou: edifique cidade, reconstrói, fortifica, cerca de muro, de torres, portas, ferrolhos. Então, foi uma ação que mostrou a interação do sobrenatural, que as vitórias que eles obtiveram, e vão garantir a segurança no reino da matéria, para o povo ser protegido e evitar que seja atacado novamente. Então, essa busca, o rei, ele conseguiu fazer com que o povo se conectasse a Deus, clamasse a Deus, buscasse a Deus e também agisse em situações práticas, que foi a restauração das cidades. Então, eles construíram um futuro melhor. É a fé em Deus e a ação de fazer coisas assim. A fé é mais concreta do que a gente imagina, mas ela fala assim: a fé sem obras é morta. Então, junto com a fé, você vai ser levado a agir. Então, o povo agiu com confiança e determinação. A fé em ação gerou resultados positivos. As cidades foram restauradas, elas foram fortificadas. Então, a gente vai lembrar que a fé em Deus e a ação proativa são ferramentas poderosas. No caso, eles alcançaram prosperidade. Por quê? Fortaleceram a cidade, fortificaram, e outras pessoas não invadiram a cidade. Então, é o quê? É a forma prática de usar os seus dons e talentos para fazer diferença no mundo. Agora, eu vou falar ainda mais sobre o rei Asa. Então, tá lá no verso 14, 11 e no 15, 4 do segundo livro de Crônicas. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E depois no 15:4 diz assim: mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Então, assim, algo sobrenatural, que é buscar a Deus, que é se humilhar, que é clamar a Deus. Aqui aparece como se fosse uma história corriqueira, mas não é corriqueira, é sobrenatural. E no segundo de Crônicas 15:15 também fala: e todo Judá se alegrou desse juramento, porque de todo o seu coração juraram e de toda a sua vontade o buscaram e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso ao redor. Então, eles buscaram a Deus e encontraram paz. No verso 2 Crônicas 16:9, também, porque aí o que é que acontece? Esse rei Asa, ele foi durante 35 anos do reinado dele, assim, 10. Mas no finalzinho, ele pisou na bola. E aí, no capítulo 16, verso 9, vai falar assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Mas o Asa, ele pisou na bola. E aqui o verso fala: nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Então, ele estava num aperto, em vez de buscar a Deus, ele buscou o rei da Síria para fazer uma aliança. E aí, os profetas falaram com ele: ó, aí você pisou na bola. Então, assim, o apelo é a gente estar sempre, assim, em comunhão, buscando o Senhor das mais diversas formas, né? Pela oração, pelo clamor, pelo estudo da palavra, por sonhos, por visões. Olha, eu tenho seguido o profeta Vinícius Iracete,
ele tem um texto que ele cita 22 versículos que mostram 22 formas de ouvir a Deus, de Deus se comunicar conosco. Então, assim, esse buscar o sobrenatural de Deus é aquilo de mais sobrenatural que a gente pode fazer. Então, já vamos partir para a conclusão, que aí só dando aquela recapitulada, né? Nós vimos 3 reis de Judá: o rei Roboão, Abias e Asa. O rei Roboão e os que estavam com ele, eles se dispuseram o coração para buscar o Deus, se moveram para Jerusalém. Então, buscar a Deus é sobrenatural. O rei Roboão e os líderes também se humilharam e disseram que o Senhor é justo e o Senhor não os destruiu. Então, se humilhar, reconhecer que Deus é justo, é totalmente sobrenatural. O rei Abias clamou a Deus e Deus derrotou um exército bem maior que ele. Clamar a Deus é totalmente sobrenatural. Então, eles buscaram a Deus e Deus se deixou encontrar. E como versículo-chave, eu quero marcar o 2 de Crônicas 12:6. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: o Senhor é justo. É algo de tremendamente sobrenatural, especialmente quando acontece por parte dos príncipes e líderes. Se humilhar e reconhecer que Deus é justo, gente, é sobrenatural. A gente faz isso porque tem o Espírito Santo dentro da gente. De outra maneira, a gente não faria, não. Então, é esse sobrenatural que é tempo de buscar. É tempo de olhar para o alto, olhar para cima. Eu costumo dizer, Jesus está lá sentado no trono, é como se ele já estivesse em pé, porque as coisas estão se acelerando. Então, é tempo de buscar a Deus. Então, o que de mais sobrenatural que nós podemos fazer é buscar a presença de Deus. É a única forma de caminhar com o Senhor Jesus. E sabemos que não estamos sós, porque é o Espírito Santo que está conosco até a consumação dos séculos. Então, vamos repetir de novo para ficar bem firme na nossa mente? Eu agradeço a Deus, porque Jesus ressuscitou, vive e voltará. Eu agradeço a Deus, porque Ele enviou o Espírito Santo para viver em mim. Eu agradeço a Deus, porque a sua presença está disponível para eu buscar. Eu buscarei o sobrenatural de Deus, que é a própria busca da presença dele. Eu oro e agradeço pelo nome santo de Jesus, o Messias de Israel. E eu vou continuar orando. Senhor meu Deus, eu agradeço por estar viva e ter sido alvo do teu amor. Eu oro para que cada um de nós receba Jesus como Senhor e Salvador. Eu louvo a Deus pela sua e pela minha vida. Eu oro para que tenhamos sabedoria, entendimento, inteligência para seguir a Jesus. É tempo do sobrenatural, é tempo de buscar a presença de Deus e seguir suas instruções. A principal instrução é obedecer o que o Espírito Santo mostra, através do conhecimento da palavra, da oração, da comunhão, da intercessão, do ouvir a voz de Deus. É de muitas maneiras que Deus se manifesta. Busque a Deus e Ele se deixará achar. Que Deus abençoe cada um de vocês e tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Olha, compartilhe, comente, quem sabe alguém precisa ouvir. E vamos nos lançar no sobrenatural. É tempo do sobrenatural. O Senhor quer se relacionar conosco. Então, muito obrigada a você que chegou até aqui.